Na verdade, é porque nos últimos 20 anos tem havido rumores na China de que o governo chinês tem feito esse tipo de coleta de órgãos para prolongar a longevidade de seus principais líderes. Bem-vindo ao China em Foco. Você já ouviu falar de um projeto do regime chinês chamado Projeto 981? Este é um programa de saúde e longevidade que foi criado exclusivamente para as elites da China, e seu objetivo seria ajudar os líderes do partido a viverem até os 150 anos, através da regeneração dos órgãos. No episódio de hoje eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre isso e também nós vamos conferir a análise de um especialista em China sobre isso, Alan Zhang, que foi esse que vocês viram aqui no início do vídeo. Antes de eu conferir com vocês essa entrevista exclusiva, eu quero trazer um pouco mais de contexto sobre esse projeto. Há poucos dias, um microfone aberto durante o evento militar na China revelou uma conversa entre Xi Jinping da China e Vladimir Putin da Rússia, em que eles discutiam a possibilidade de aumentar o tempo de vida através do transplante de órgãos. O vídeo chamou muita atenção de toda a mídia e trouxe esse assunto novamente à tona. Eu já fiz um outro vídeo trazendo mais detalhes sobre isso e eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo quem quiser conferir. Embora a estatal chinesa CCTV tenha agido rapidamente para censurar as imagens da conversa, tanto dentro quanto fora da China, a conversa entre os dois líderes viralizou rapidamente nas redes sociais. E agora a frase "viver até os 150 anos" está bombando nos mecanismos de busca da China. Mas o que exatamente significa o Projeto 981? Traduzindo para o português, o nome oficial seria Projeto de Saúde 981 para Líderes de Alto Escalão. Ele foi lançado na China em 2005 e seu foco era na longevidade através da regeneração dos órgãos. O projeto é administrado por hospitais militares, principalmente o Hospital 301 do Exército Popular de Libertação em Pequim. Em 2019, um vídeo que a princípio teria sido feito por este hospital foi divulgado nas redes sociais chinesas. Este vídeo que vocês estão vendo aqui na tela anunciava um plano ambicioso para ajudar os líderes do partido a viverem até os 150 anos. O vídeo afirma também que em 2008, os líderes chineses tinham uma expectativa de vida de 88 anos, que seria 10 anos a mais do que os seus colegas nos Estados Unidos e também no Reino Unido. O anúncio rapidamente foi removido na internet no dia seguinte, após várias críticas da população chinesa. Mas agora, 6 anos depois, no desfile militar, Xi Jinping fez comentários que reacenderam essa discussão e os questionamentos de se esse projeto realmente existe. Quanto ao custo do programa, até hoje ele é desconhecido, e ele é protegido com o mesmo nível de sigilo que o orçamento oficial do Partido Comunista Chinês. Outro ponto que é importante destacar aqui é que o início desse projeto 981 aconteceu justamente em um momento em que a indústria de transplantes de órgãos na China estava em rápida expansão, assim como as crescentes preocupações internacionais com as evidências cada vez maiores de que o regime chinês estivesse envolvido em algo conhecido como a extração forçada de órgãos, que seria retirada de órgãos de uma pessoa sem o seu consentimento. Só para termos uma referência das comprovações de que isso estaria acontecendo realmente, em 2019, um tribunal independente de Londres, o London China Tribunal, após anos de investigação, concluiu que na China a extração forçada de órgãos estava realmente acontecendo em grande escala e também com o apoio do regime chinês. Eles concluíram também que essas pessoas não eram doadores comuns ou mesmo criminosos como nós poderíamos imaginar, mas eram em sua maioria pessoas presas por suas crenças espirituais ou por sua etnia. Agora, para entender um pouco melhor essas questões, eu quero trazer para vocês no programa de hoje uma entrevista exclusiva com o analista sênior de China, Alan Zhang. Ele também apresenta 2 podcasts nos quais ele aborda assuntos de China. Ele concedeu essa entrevista para a NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times dos Estados Unidos. Um breve adendo para quem não nos conhece. O Epoch Times foi fundado nos Estados Unidos por dissidentes chineses que fugiram da perseguição religiosa. E atualmente a versão em chinês do Epoch Times é o maior jornal em mandarim do mundo que não é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e eu quero conferir agora com vocês essa entrevista. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida para conferir mais conteúdos como este. Vamos conferir a entrevista agora. Alan Zhang, obrigada por estar conosco. É ótimo ter você no programa novamente. Obrigado pelo convite.
Agora, o momento do microfone aberto entre Xi da China e Vladimir Putin da Rússia ainda está nas manchetes, a ponto de alguns meios de comunicação terem retirado a notícia devido à pressão do regime chinês. Por que você acha que esse momento capturado pelo microfone aberto está chamando tanta atenção do público? As pessoas costumam falar sobre longevidade. Por que você acha que esse momento está dando o que falar? Por que dar tanta importância a isso? Na verdade, é porque nos últimos 20 anos tem havido rumores na China de que o governo chinês tem feito esse tipo de coleta de órgãos para prolongar a longevidade de seus principais líderes. É algo que algumas pessoas acreditam. O público em geral está olhando para isso com desconfiança. Mas esse microfone aberto, na verdade, acho que alertou a mídia. Na verdade, o vídeo veio da própria filmagem da CCTV. Na verdade, enquanto gravavam, eles próprios não estavam cientes disso. Mas alguns meios de comunicação, acho que foi a BBC, ouviram esse trecho como alguém que está investigando o assunto. E então, na verdade, acho que o que aconteceu foi que eles aumentaram o volume para trazer isso à tona. Mas uma vez que isso se tornou público, quem tem informações sobre a prática de coleta de órgãos do governo chinês começou a falar sobre isso. E isso tocou um ponto sensível do regime, porque é algo que realmente existe. Eu sei que existe e tenho falado sobre isso há quase 20 anos. E isso realmente toca um ponto sensível. Então, eles começam a agir e tentam encobrir. Mas é como quando você derruba alguma coisa, sabe? Eles estão tentando recuperar a água já derramada. É basicamente isso que está acontecendo. É muito, muito constrangedor para eles e só torna o assunto ainda maior. Muitas pessoas estão perguntando, bem, de onde vem esse suprimento de órgãos do qual eles estão falando? Se eles estão mesmo fazendo transplantes continuamente, bem, você precisa de corpos para isso. Então, quem está fornecendo todos esses órgãos? Esclareça um pouco isso para nós. De onde vem a maior parte disso? Ok, vamos voltar um pouco. Há uma história por trás disso. Na verdade, não muito tempo depois que o regime chinês estabeleceu seu governo. Desde a era de Mao Zedong, o partido tem fornecido proteção médica especial à alta liderança. E para o partido, eles são a classe dominante. Essa é uma classe privilegiada. Ok, então eles têm tratado seus principais líderes dessa forma, sempre com tratamento especial, cuidados especiais. E, na verdade, em 2005, sob o comando do então líder Jiang Zemin e Hu Jintao, houve uma grande atualização desse programa. E o novo programa foi chamado de Projeto de Saúde 981. O elemento mais importante e novo naquela época foi o desenvolvimento do transplante de órgãos, que passou de um fenômeno médico para uma cadeia industrial humana na China. De 1999 a 2005, devido à perseguição à disciplina Falun Gong, o regime chinês começou a ter uma fonte de órgãos que antes não estava disponível e que era preciosa para eles. Basicamente, sobre essa questão, eles prenderam praticantes da disciplina Falun Gong, que é uma prática de meditação pacífica, mas é vista pelo regime chinês como inimigo do partido. E essas pessoas praticam meditação e têm bons hábitos, por isso são muito saudáveis. Então o regime usa esses praticantes presos para obter órgãos. E em muitos casos, usam os órgãos para fazer transplantes e restaurar a saúde debilitada dos líderes do partido. E uma coisa que embasa essas acusações é que entre 1999 e 2005, em 6 anos, o número de transplantes de fígado na China cresceu muito. Em 1999, o total acumulado era de 135 desses transplantes, mas isso foi para mais de 15 mil em 2006. Isso é um crescimento surpreendente de 180 vezes. E tudo isso trouxe uma grande atualização para o programa 981. E então, cerca de 10 anos depois, em março de 2014, esse programa avançou para uma industrialização completa, quando foi criado em Pequim a empresa 981 Health Technology Group. Essa empresa, 981, atendeu mais de 3 mil pessoas. Pessoas que eles chamavam de membros líderes de nível milionário. Então, eles conseguiram 3 mil membros de elite que poderiam ser seus pacientes ou clientes, que era como eles eram chamados. Então, nos últimos anos, o que aconteceu na China? Houve muitos relatos sobre estudantes do ensino médio que desapareceram repentinamente. E eles podem muito bem ser uma das fontes da extração forçada de órgãos. Porque, uma vez que essa prática se tornou comercializada e surgiu uma demanda para isso,
O crime inevitavelmente se espalhou pela sociedade. Você precisa entender que, ao longo da cadeia, há outras empresas que viram isso como uma fonte de órgãos. Porque no começo de tudo, há cerca de 10 anos, o rim custava $100 mil e um fígado cerca de $200 mil a $300 mil. E isso acabou resultando em meios ilegais de conseguir os órgãos, como acidentes falsos, perseguições e até mesmo grupos armados usando violência para obter órgãos. Isso tem acontecido na China. Então, dentro da classe alta do regime chinês, quando o órgão de um membro falha, bem, ele é simplesmente substituído. E então eles fazem isso repetidamente. Dessa forma, os líderes continuam vivendo e não morrem, pelo menos por algum tempo. E então, o que é mais assustador é isso, Tiffany. Tais transplantes de órgãos se tornaram algo que o regime chinês usa para subornar líderes mundiais. Eles usam isso para cooptar os líderes mundiais. E essa é, possivelmente, uma das razões pelas quais Xi Jinping mencionou isso durante aquela conversa que ele estava tendo com cerca de 20 a 30 líderes mundiais em Pequim. Esse é o contexto geral, na minha perspectiva. Como você mencionou, existe esse projeto 981, que é uma espécie de sistema especial de 3 níveis para ajudar suas elites seletas a viver mais tempo, com os melhores cuidados médicos, os melhores avanços médicos e assim por diante. Fale sobre esse sistema, porque parece que, pelo que discutimos até agora, existem diferentes sistemas dentro da China ou diferentes níveis de atendimento oferecidos a diferentes tipos de pessoas. Se assim podemos dizer, certo? Os líderes chineses são um grupo e seus amigos são outro. E então, qual vai ser o atendimento que o cidadão chinês comum pode receber se ele adoecer? Sim, é realmente um mundo paralelo, certo? Não apenas a assistência médica, os cuidados médicos. Na verdade, desde a água que bebem, a comida que comem, os vegetais que cultivam. Para esses líderes de topo, todos os sistemas são diferentes. Você sabe, devido ao rápido desenvolvimento econômico, um preço que a China paga é o ambiental. Na verdade, o custo ambiental. Há muita poluição. No entanto, esses líderes do governo chinês, sabe, o PCC, eles não são afetados por isso e têm seus próprios jardins especiais, fazendas especiais, pessoas especiais a seu serviço. Então, em todos os aspectos, eles são basicamente nobres, mas sem carregar o nome de pessoas nobres. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal, de deixar a sua curtida e compartilhar este conteúdo para que mais pessoas conheçam este assunto. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.